Boa noite. Eu sou professora doutora Vilma Câmara, sou professora emérita aposentada da Universidade Federal Fluminense, sou neurologista, sou geriatra, estou como diretora científica da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, e sou membro acadêmica emérita da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e agora tenho o prazer de fazer parte do pilar saúde e bem-estar do movimento Longevidade Brasil. E hoje nós estamos apresentando a primeira atividade do nosso pilar, eu, a psicóloga Ana Cristina e eu. A nossa proposta é conversar um pouco com vocês, principalmente com os cuidadores familiares, para que eles possam atravessar essa etapa tão difícil de ter em sua casa um paciente idoso, comprometido ou não, ou um paciente idoso com demência, que é mais comprometido ainda. Né? Então, nós vamos falar um pouco dessa característica, dessa função de cuidar. Eu quero lembrar o seguinte, já de início, eu acho que a Ana Cristina vai falar isso melhor ainda, o cuidador familiar, muitas vezes, ele se escolhe para ser cuidador, ele é escolhido pela família. E tem algumas características, por exemplo, é a mulher que não casou, está solteira, bem empregada, mora numa casa muito boa, então a família indica e escolhe para que ela seja cuidadora. Só que cuidar de alguém tem uma história passada com essa pessoa. Então, não se discute a família quando decide isso, não discute quem foi aquela pessoa que está doente com essa que está sendo imposta pela família para ser cuidador. Eu acho que isso aí a Ana vai falar melhor. Mas eu queria dizer o seguinte, falar um pouco desse desafio de cuidar, que com o crescimento da população idosa no mundo, é necessário, então, se buscar um envelhecimento saudável e de boa qualidade. Então, nesse momento, não entra só a família, entra toda a equipe multidisciplinar que precisa acompanhar esse processo de envelhecimento, porque o envelhecimento é multifatorial. Vários fatores interferem, no mínimo biopsicossocial. Então, há uma necessidade de profissionais de várias áreas para poder cuidar dessa pessoa. E aí eu quero trazer para vocês a definição de envelhecimento que Simone de Beauvoir traz. É muito boa, ela define muito claramente e de uma maneira muito simples. Ela diz que o envelhecimento é um processo multifatorial com perdas e ganhos. Né? Então, com a presença das doenças crônicas degenerativas, porque como a população idosa está maior, é claro que as doenças crônicas degenerativas também estão aparecendo mais. Por isso que hoje nós precisamos colocar nos currículos da faculdade o tema envelhecimento, porque antigamente nós não sabíamos tratar de jeito nenhum pessoas com mais de 50 anos, de 60 anos e de 100 anos, como nós temos agora. Então, é um novo momento. Nós temos realmente que aprender a conhecer essa pessoa, esse organismo que envelheceu. E sempre lembrar, estou repetindo aqui para reforçar, que são muitos fatores que interferem, e como ela fala, o envelhecimento vem com perdas e ganhos. Muito bem, mas para a gente poder pensar em cuidar de alguém, é muito importante que a gente consiga entender as dificuldades do outro. Você vai cuidar de alguém sadio? Quem está sadio, muito bem, não precisa de ninguém para cuidar. Ele mantém a autonomia e a independência dele. Ele é dono do nariz dele, dono da vida dele, e vai para onde quer e puder. Mas, quando uma pessoa está precisando de cuidado, isso tem que ser muito bem compreendido para quem vai cuidar. Quais são as dificuldades? Cuidar, torno a repetir, cuidar de alguém é entender as dificuldades do outro. E para entender essas dificuldades, elas podem ser de vários tipos. Por exemplo, nós podemos ter dificuldades motora, da mobilidade. Nós podemos ter dificuldade da memória, como eu falei da demência, esse indivíduo está perdendo a identidade dele. Ele pode ter dificuldade de se expressar, ele pode ter teve um acidente vascular cerebral, ficou com uma afasia, com distúrbio da fala, é isso? Ele vai perder
ele ainda tem autonomia e independência, se ele perde autonomia e independência, o trabalho de cuidar ainda é muito maior. Então, cuidar é resolver, entender, classificar as dificuldades dessa pessoa que você vai cuidar. Porque aí você vai poder estabelecer suas condutas. Então, há uma necessidade de condutas para este cuidador. Por exemplo, esse cuidador tem que ter cuidados especiais com essa pessoa idosa, qualquer que seja a doença que ele tenha, né? Ele tem que ter conhecimento da doença que esse paciente que ele vai cuidar tem. Então, ele precisa manter esse idoso em movimento. Quer dizer, se ele tem dificuldade de mobilidade ou não, nós sabemos hoje em dia que a atividade física é remédio. A atividade física é fundamental. A mobilidade, a atividade dos músculos esqueléticos libera uma substância chamada irisina, que ativa o cérebro, que protege o cérebro de quadros demenciais. Então, manter esse idoso em movimento, porque vai evitar escaras, vai evitar artrose, vai evitar posturas viciosas. Então, nem que seja agora, por exemplo, na pandemia, andar com ele dentro da própria casa, da sala para a cozinha, para a varanda, dentro da própria casa, a gente está indicando que se faça esses movimentos. Festejar pequenas vitórias. Quer dizer, quando ele conseguir fazer alguma coisa, ou uma atividade lúdica, ou tomar um café sozinho, ou cortar o seu bife ou a sua carne, festejar isso, parabenizar. Quer dizer, porque nós precisamos aumentar a autoestima dessa pessoa idosa. Porque uma das coisas que o paciente que envelhece perde é a autoestima. E se ele tem um nível socioeconômico baixo, isso é muito pior. Só que, se ele tem um nível socioeconômico mais alto e vai perdendo a autoestima, ele sofre mais do que aquele que tem um nível socioeconômico mais baixo, porque fica muito evidente a dificuldade dele. É isso? Então, ele sofre à medida que ele vai perdendo a capacidade de gerenciar a sua vida. Ele percebe isso. Antes do indivíduo ter demência, se nós considerarmos aqui a demência, ele vai tendo o esquecimento subjetivo, envelhecimento subjetivo. Ele vai observando que ele já está capengando na memória dele. Então, é muito importante a autoestima, festejar pequenas vitórias que esse idoso possa conseguir. Outro dado também muito interessante, que é muito difícil, o cuidador, ele tem, quer seja ele, claro, formal ou informal, formal é o cuidador que trabalha para isso, e informal é o familiar, qualquer que seja ele, tem que entender os gestos, tem que compreender por gestos e por atitudes as queixas que o paciente está apresentando. Tem cuidadores que só de olhar para o seu paciente ou idoso, se não tiver doença, ele vai entender aquele olhar, aquele gesto, se ele quer ir ao banheiro, se ele quer evacuar, se ele quer urinar, ele vai entender todos os gestos e todas as queixas que esse paciente vai apresentar. Então, há um diálogo gestual. Muito bem. Outra coisa, tem que ter a preocupação de manter o idoso hidratado e higienizado, alimentado, quer dizer, tem que dar banho, tem que dar comida, ele às vezes não pede comida, não pede água, o idoso bebe muito pouca água. Então, quem está cuidando, o cuidador, tem que saber fazer isso. Tem que manter o paciente limpo, tem que dar banho, ver se ele está suado, se a roupa está suada. Então, ele tem que fazer isso. E manter sempre boas condições de higiene. Não é botar uma fralda de manhã e só tirar à noite, e esse paciente tem incontinência urinária, tem incontinência fecal e fica com aquela fralda suja. Isso vai determinar o quê? Escara de pressão, a pele dele vai ser lesada. Então, manter ele sempre higienizado, de preferência perfumado, que saia, que ele exale um odor bom e não um odor de suor, de fezes, de urina. Então, isso são condutas fundamentais para um cuidador. Outro dado importante é que, como essa convivência é muito estressante, né, há necessidade de se criar um plano de cuidados. Muito bem. Vocês vão dizer, criar um plano de cuidados?
Ah, não estou no hospital para criar isso? Não. Na própria casa, no domicílio. E o familiar, principalmente o cuidador familiar, que não faz curso de cuidador, infelizmente, quando nós damos os nossos cursos, os familiares não vão, eles pagam os seus cuidadores para fazer o curso e pouquíssimos vão fazer. Isso é uma pena, porque os familiares precisavam, que são cuidadores familiares, precisam assistir isso que a gente está falando. E vai ser a proposta do nosso pilar, periodicamente, de 2 em 2 meses, pelo menos, sensibilizar esses cuidadores familiares, porque eles não fazem curso. Eles não fazem. Então, cabe a nós, a equipe de saúde, físio, fono, TO, psicólogo, médico, enfermeiro, ficar orientando as condutas dessa família. Porque essa convivência do cuidar é muito estressante, é muito desgastante. A pessoa que está cuidando, ela vai perder a vida dela, vai perder amigos, vai perder saídas, vai perder emprego, vai perder parceiro, vai deprimir, vai ter enxaqueca. Eu já tive cuidador familiar que fez até acidente vascular cerebral. Né? Então, há necessidade de um plano de cuidado. E aqui eu vou tentar fazer de uma maneira bem prática. A proposta nossa hoje é usar uma linguagem bem acessível para que todo mundo possa entender e se interessar pelo assunto, passar a ter conhecimento. Então, eu vou dividir esse plano de cuidados em faça e não faça. Tá? E vamos discutir cada item desse. Por exemplo, dentro dessa coluna de faça, a primeira coisa que a gente coloca ali, colocar tudo o mais simples possível. Esse paciente tem demência? Não, não tem demência, mas ele é idoso. Ele é idoso, então ele tem uma lentificação da marcha. Ele não é um atleta. Se ele for um idoso atleta, maravilha. Ele vai ficar maravilhoso, muito bem, obrigado. Né? Mas a grande maioria não é. Então, eles estão mais lentos, o raciocínio é mais lento, a resposta é mais lenta, a compreensão é mais lenta. Né? Então, a gente tem que fazer as coisas muito simples. A casa tem que estar arrumada de uma maneira muito simples. A gente não pode entupir uma casa de móveis, de tapetes perigosos para que esse paciente possa sofrer quedas. Então, as coisas têm que ser simples, limpas, higienizadas e simples. Seja gentil. Eu acabei de dizer que é uma condição altamente, uma convivência altamente estressante. E você vai ter que ser gentil. Tá por aqui, você não aguenta mais. Mas tem que fazer isso. Senão desista, não vá cuidar. Então, tem que ser gentil, tentar ser carinhoso. Se ele permite que você o abrace, que tem idosos que não permitem, abrace, segure suas mãos, converse de frente para frente, olhando para o olho dele, para o rosto dele, para ele te entender, para ele ver que você está ali presente, transmitindo alguma coisa boa para ele. Quando o idoso faz alguma coisa que te irrita, fala que você roubou, é muito comum isso, ou xinga, ou faz alguma coisa diferente, porque esses pacientes podem terem mudanças muito graves do comportamento, né, durante o processo de envelhecimento, ignora, não é com você, não é para você. Ele está falando isso por uma dificuldade nesse processo dele de envelhecimento. Não vai bater boca, discutir, que ele vai fazer uma reação catastrófica, vai jogar o que tiver na mão dele em cima de você. E aí você tem que manter o seu senso de humor. É fácil? Não. Eu estou falando aqui modelo de ação. Mas a gente pode fazer um pouquinho de cada um desses. E cada dia aprendendo a se aperfeiçoar, cada dia melhorando mais um pouquinho, tentando acertar os pingos nos is com o nosso cuidado, com o nosso cuidando, né? Cuidando, entre aspas, com a pessoa que a gente está cuidando e que a gente tem uma responsabilidade pela qualidade de vida dele. Então, essa maneira bem pequenininha, bem simples, eu coloco o que você tem que fazer ou tentar de todas as maneiras fazer, mesmo com essa convivência estressante. Agora, não faça dar muita responsabilidade para o idoso. Pede idoso para secar a louça, pede idoso para fazer a sua cama, pede idoso para lavar a louça, pede idoso para arrumar a mesa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não dá mais, já passou. Essa época já passou. Então, não dá muita responsabilidade, mas tem que dar algumas. Todo mundo, todo ser humano tem direitos e deveres.
até os idosos, de 80 anos ou mais. Então, dentro das limitações, dentro da capacidade que ele possa fazer isso, dentro dessa capacidade, você pode lhe fazer algumas coisas, alguns exercícios. Ele consegue escovar o dente sozinho, colocar a escova no lugar certo, consegue pentear o seu cabelo sozinho, consegue tomar banho sozinho. Geralmente, eles não gostam que as pessoas lavem as suas partes íntimas. Então, ensine a ele lavar suas partes íntimas, quer seja homem, quer seja mulher, né? Então, você fica ali supervisionando, acompanhando, orientando. Olha, lava a cabeça, o ouvido, né? Mas não faça invasão, não faça uma agressão física a esse paciente. Seja gentil, carinhoso, abrace e segure as suas mãos. Ele vai se sentir muito mais feliz, muito mais tranquilo. E se falar coisas horrorosas, como a gente sabe que fala mesmo, xinga, etc., ignora. Não é para você. Ele está falando isso porque dentro dele a memória, a atenção, a compreensão, o processo de envelhecimento está acontecendo, esse cérebro está diminuindo de tamanho, está perdendo neurônios, então a capacidade de raciocínio dele vai diminuindo, né? A motricidade dele, ele já não consegue levantar do mesmo jeito, e tudo isso, então, gera uma angústia, muitas vezes depressão nos pacientes. E tente manter o seu senso de humor. Quer dizer, como é que você vai ficar bem-humorada? O que você pode fazer para ficar bem-humorada? Muito simples. A hora que esse paciente descansar, você vai, abre uma janela, olha a rua, ou então, rapidinho, não é na presença do paciente, o paciente está ali, ou o idoso que você está tomando conta ali, e você está no celular, no celular, no celular o tempo todo. Não, não é isso. Isso não pode nem deve ser feito, né? Agora, você pode, nessa horinha, para você poder adquirir o seu senso de humor, não ficar mal-humorada, irritada, porque você vai agredir o idoso, você pode, de repente, ligar para casa, está tudo bem aí, está tudo bem aí, se tem filho, se está preocupada, ou se você está chateada, porque você que foi escolhida pela família, aí você quer desabafar isso, veja dentro de uns 5 minutos com quem que você pode ligar para desabafar, mas numa hora em que ele não esteja precisando de você. Não pode fazer isso quando ele precisa de você, mas você precisa, sim, manter o seu senso de bom humor. E não é fácil. Não é fácil mesmo, mas não é impossível. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho do que não faz. Não faça. Então, eu dividi faça e agora não faça. Aquilo que eu falei. Primeiro, dar muita responsabilidade. Não pode. Não pode. Discutir com os idosos, pelo amor de Deus, não dá para discutir. Primeiro, esse paciente está lúcido? Esse paciente está orientado? Esse paciente tem alucinações? Esse paciente está delirando? Isso tem que ser visto, compreendido. Se vocês não souberem, se o cuidador não souber isso, pergunta ao médico, pergunta ao fisioterapeuta, ao psicólogo, ao fono, quem for que estiver acompanhando esse paciente, pergunta. Porque se ele estiver com alucinação, você não pode dizer para ele que é mentira, que ele não está vendo nada. Porque ele está vendo. É uma alteração da senso-percepção. Ele está vendo aquilo ali. Você vai dizer que não existe, né? Que não é verdade? Muda de assunto, sai para o outro lado, tira ele daquele lugar, você inventa qualquer coisa, mas não faça isso, discutir com ele. Se ele tem um delírio, o delírio é uma alteração do pensamento. Então, está dentro do pensamento dele. Aquilo é certo para ele. Então, você não pode, de jeito nenhum, discutir com esse idoso dizendo que não é verdade, que é delírio, que é não sei o quê. Não pode. Não pode fazer isso. Então, não se deve discutir com o idoso. Você deve, sim, orientar o idoso, colocar limites quando ele está numa situação de risco. Aí vocês têm que ser fortes, verdadeiros, e explicar: você não pode fazer isso porque você vai cair. Você não pode fazer isso porque você vai se cortar. Aí é outra coisa. Você está fazendo
não é discutindo, falando com ele numa defesa da saúde dele, da integridade física dele. Muitas vezes, no hospital psiquiátrico, a gente tem que fazer a contenção, conter o paciente no leito, ou conter o paciente na cadeira de roda, com um lençol aqui na barriga, amarrando, porque senão ele vai cair, senão ele vai se machucar. Aí é diferente, mas você tem que colocar para ele, olha, eu estou aqui fazendo isso, prendendo você aqui, prendendo a sua mãozinha aqui, para você não se machucar, para você não levantar e cair, fraturar a perna, fraturar o braço, entendeu? Cortar o dedo. Mas isso você tem que conversar. Não é bater papo, discutir, contrapor as coisas que ele está falando. Não pode fazer isso. Nem gritar. Tem pacientes que não têm demência, e é muito interessante isso. Eu já vi várias vezes acontecer isso. Ele não é surdo, não usa aparelho, e a pessoa chega a gritar, né? Ele, peraí, eu não sou surdo, não, eu estou escutando. Muitas vezes acontece isso. Todo mundo acha que tem que falar gritando. Não, não é para gritar. Sempre uma voz mais doce, mais lenta, melodia, conquista muito mais. Até nos nossos amores, nas nossas paixões. Ninguém consegue ter uma relação amorosa gritando, ninguém, é impossível isso. Então, também com eles. Se dirija com uma voz num tom legal, que você saiba que ele tá escutando você. Fala claro, olhando para ele, olhando para os olhos dele, para que ele veja a sua boca, para que ele veja o seu rosto e compreenda a expressão daquilo que você está falando. Outra coisa, evitar ficar nervoso. Difícil, né? Difícil. Mas, quando a gente colocar mais aqui adiante, é o seguinte: quando você vê que você está nervoso, o que você tem que fazer? A Ana deve falar isso. Procurar ajuda. Tem que procurar uma ajuda psicológica. Nós falamos isso não é só para o cuidador familiar, não. Mesmo o cuidador formal, que trabalha com isso, que está no nível de estresse altíssimo, a gente pede que ele aproveite, arranje um jeito de se fazer um suporte psicológico. Como eu estou o tempo falando, a convivência é estressante. Além de cansaço físico, porque tem que cuidar daquela pessoa, tem o cansaço psicológico. Então, se você está nervoso, você está saindo do prumo, se você é um cuidador familiar, conversa com a família. Faz reunião com a família e diz: alguém pode ficar um pouco, eu não estou aguentando mais, eu estou explodindo, daqui a pouquinho eu vou até agredi-lo, estou com vontade até de agredir essa pessoa. Eu não posso fazer isso, é porque eu vou agredir papai, ou mamãe, ou tia, não importa quem seja. Pede socorro. Aí uma pessoa vai lá, fica uns 2, 3 dias, e aí você descansa um pouco. E vai procurar ajuda para não adoecer, senão você vai adoecer psicicamente. Né? E se tiver que tomar um remedinho, um ansiolítico, né? Não é para ficar viciada, nada disso, mas para diminuir esse estresse. Você não pode ficar nervosa tratando de uma pessoa idosa, isso também não pode ser feito. Outra coisa, repreender os idosos. Gente, eu já vi cenas horrorosas de filhas quase batendo nas mães, principalmente nas mães, nos pais nem tanto, mas nas mães, brigando mesmo, brigando, falando, ela faz isso, ela faz aquilo, é de propósito que ela faz isso. Não é assim. Não pode fazer isso. Não pode ficar repreendendo. Principalmente, imagine uma pessoa que tem demência. Você vai repreender uma pessoa que está fazendo aquilo porque perdeu a autonomia, independência, perdeu a memória, perdeu a capacidade de raciocínio. Não, não vai dar certo. De jeito nenhum. Então, isso não pode ser feito. De jeito nenhum. Entendeu? Não repreender o idoso. Porque ele vai ter vergonha. Ele vai ficar triste. Ele vai acreditar mais ainda na incapacidade dele. Ele vai acreditar mais ainda na velhice dele. E vai ver essa velhice sempre como ruim. Porque a velhice traz uma qualidade que é muito grave, que é a solidão.
A solidão quer sempre vir fazer parte da velhice. E aí, como já existe o isolamento social, aí piora mais ainda. Nós temos que falar para os idosos que eles não precisam sofrer solidão. Eles têm um passado. Todos nós temos uma temporalidade, passado, presente e futuro. Eles têm um passado, mas não podem ficar presos no passado. Eles têm um presente que está difícil. Então, o que ele quer fazer para o futuro? O que é possível fazer ainda para o futuro? Então, cabe a nós, familiares e cuidadores, fazer isso, ainda mais quando o cuidador é familiar, que sabe toda a história de vida daquela pessoa, ele pode enriquecer esse processo de velhice, valorizando as coisas que ela fez. Não vai só agora, nesse momento de velhice, falar das coisas ruins que ele fez, cobrar as coisas ruins que ele fez. Não é hora de fazer isso, já passou, já passou. Agora a gente tem que colher dessa pessoa o que ela fez de bom. E se essa pessoa não fez nada de bom, não é possível, mas se ela não fez nada de bom, tenta criar alguma coisa para ela agora. Que ela agora seja mais afável com as filhas, beije as filhas, que ela seja mais afável com os netos, entendeu? Então, você pode transformar essa pessoa na velhice, como também a relação desse familiar com esse paciente, com esse idoso, também pode ser de resgate. Eu já tive vários casos, algumas filhas dizendo que não conseguiam encostar a mão, encostar o dedo, me lembro que ela falou, eu não consigo encostar um dedo na minha mãe. Como que eu vou cuidar dela? Não posso, eu não posso. Pois essa moça foi para o grupo de cuidadores lá do Mequim, do nosso serviço de geriatria, e está lá. Ela ficou está lá não, ela ficou até a mãe morrer, cuidando da mãe com todo carinho. Ela aprendeu a resgatar aquela mãe. E esse idoso, se ele não tem demência, ele tenta resgatar, sim, essa relação que foi ruim. Isso é muito bom, acredito que a Ana vai falar melhor do que eu com relação a isso. Muito bem. Mas aí, então nós já sabemos condutas fundamentais, eu citei as principais, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Muito bem. Se nós podemos fazer uma atividade, criar um programa para esses nossos pacientes, vamos embora. Vamos ler, vamos assistir live, vamos assistir filme, vamos assistir palestra, vamos conversar com outras pessoas que cuidam de idosos também. Vamos fazer curso para cuidadores de idosos, né? Porque aí você pode criar um programa de atividades para o idoso. Dependendo de que idoso é esse. Nós temos 3 tipos de idosos. O idoso independente, que provavelmente não vai precisar de cuidador, o idoso semi-dependente e o idoso dependente. Para que tipo de idoso você está trabalhando? Você está cuidando. Quais as dificuldades? Lembra que eu falei que ele tem? Né? Então, vamos fazer um programa para esse paciente. Primeira coisa, criar estímulos, porque não é isso que ele vai perder. Ele vai perdendo a autonomia, né? Vai ficando lento, a motricidade. Então, a primeira coisa é criar estímulos, é descobrir o que ele gostava, o que gosta ainda na vida, e criar estímulos para ele. É jogar um buraco, é jogar um dominó, entendeu? O que é que pode ser estímulo para ele? Criar recreações. Ele gostava de futebol, adora. Então, vamos embora assistir futebol, liga na televisão, comenta, torce junto com ele. Qual é o time dele? Estimula. Fazer recreações com ele, das mais diversas. Pode ser desenho, pode ser colagem, pode ser procurar figuras de determinadas coisas nas revistas, né? Pode ser música. Música, vamos botar música. A música é fundamental. Ela ajuda muito, muito, muito o paciente. Ele traz a reminiscência, ele traz o passado para o presente. Vamos ver álbum de fotografia para trazer o passado para o presente. Quem é esse aqui? Que dia foi isso? Vamos lá. Quer dizer, estimular, trazer esse paciente para a realidade, orientação para a realidade. Criar recreações que não cansem o paciente e que sejam prazerosas, né?
E fazer atividade física, torna a falar, nem que seja andar dentro de casa agora na pandemia. Levanta a perna, levanta o braço, qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo. Vamos levantar a mão para cima, para baixo. Então, você vai trabalhando o esquema corporal desse paciente. Nós temos uma representação no cérebro do nosso esquema corporal. Então, você está estimulando as áreas do cérebro também. Muito bem. E aí? Agora vamos falar de vocês. Nós estamos falando isso principalmente para cuidadores, não é? A nossa proposta é hoje. E principalmente para cuidadores familiares, que não fazem curso de cuidadores. Então, a chance que tem de ouvir essas coisas é menor. Muito bem. Primeira coisa que um cuidador tem que saber é conhecimento da doença do seu paciente. É artrite, é artrose, é hipertensão, é do coração, é asma, é bronquite, é demência. O que ele tem? Minha bateria está acabando. É possível. Entendeu? Então, a gente tem que buscar conhecimento da doença. Manter a afetividade, aquilo que eu falei. Se era uma mãe que você tinha uma relação ruim, vamos embora, vamos resgatar essa mãe. Né? A afetividade é fundamental, mostrar que ama aquele paciente. Ajudar nas questões práticas para ele se vestir, para ele pentear o cabelo, para ele tomar banho, né? Para ele não se sentir tão incapaz de fazer as coisas. Então, isso é muito bom. Ser criativo na rotina. Por exemplo, de comer. Você pega aquele prato, bota tudo misturado, horroroso. Não. O suco gástrico vai sendo formado com a visão. Nós vamos olhar um prato bonitinho, arrumadinho, já vai liberar a vontade de comer. Entendeu? Então, nas questões práticas, você deve ajudar o paciente e ser cuidadoso com a rotina. Ninguém gosta de rotina. A rotina acaba com todo mundo. Mas nós precisamos ter rotina para esses pacientes, principalmente pacientes que têm demência, que eles têm que decorar, têm que fazer o retreino, têm que fazer o aprendizado. Tem que fazer o aprendizado. Então, nós temos que fazer que a rotina não seja enfadonha. Muda a roupa, vamos botar hoje essa blusa vermelha, vamos botar uma flor aqui, né, no seu quarto ou na sala, vamos botar uma plantinha aqui, olha aqui essa plantinha aqui no jardim, como é que está bonitinha essa flor aqui nasceu, entendeu? Quebra essa rotina, mas sem deixar de cumprir o horário dele comer, o horáriozinho dele tomar banho. Agora, não pode ser uma coisa obsessiva. Se ele não quer tomar banho naquela hora, não tome. Não toma. Toma depois. Ou toma no outro dia. Só se ele estiver sujo, evacuado, urinado, aí não pode prorrogar de jeito nenhum. Mas a rotina pode ser quebrada, mas deve ser mais ou menos seguida. Só que ela tem que ser enfeitada. Ela tem que ser contínua, enfeitada, para não ser enfadonha. Porque você também está na rotina. O cuidador também está na rotina. Né? E a rotina vai adoecer também esse cuidador. Não é isso? Então, a gente tem a rotina para o paciente, mas também para o cuidador. E aquilo que eu falei, o cuidador tem que buscar suporte psicológico, não tem jeito. Quando ele não estiver aguentando mais, quando o estresse estiver demais, ele tem que pedir ajuda psicológica. Tem que pedir, não tem jeito. Porque senão ele vai adoecer. Se ele está sentindo que não aguenta de jeito nenhum, ele tem que pedir. Então, ele tem que ser criativo na rotina do paciente, que também é a rotina dele. Ele tem que ajudar o paciente nas questões práticas para que o cansaço dele, ele economize o cansaço dele. Quer dizer, por exemplo, se o paciente consegue mudar a roupa sozinho, tomar banho sozinho, já está economizando a energia do cuidador. E isso, então, é bom também, é um programa também para o cuidador. A gente dando funções que ele saiba, olha o que eu falei lá em cima da responsabilidade, você não pode dar responsabilidade que ele não vai conseguir executar, que ele vai frustrar mais, vai se sentir mais solidário, e daí vai sofrer mais, e aí piora tudo. Então, se você buscar um suporte psicológico, o psicólogo vai te orientar o que você tem que fazer, qual é a sua conduta. Aquilo que eu falei, abre uma janela e olha a rua,
para diminuir o estresse, é isso? Pega o telefone e fala 5 minutos com alguém que você ama, é isso? Agora, se, depois de tudo isso, você faz um programinha para o idoso, faz um programinha para você, lembrando que você tem que ser mantido vivo, que você tem que ser mantido sem doença, e se você tiver doença, tem que tratar das suas doenças, não é só tratar da doença do paciente. Por isso que lá no serviço, no serviço de geriatria, nós abrimos um, principalmente com a supervisão da professora e doutora Yolanda Boechat, nós abrimos um ambulatório para os cuidadores. Aí eles eram obrigados a ir ao ambulatório, porque eles não iam, eles não se tratavam. Aí a gente descobria que estava diabético, que estava hipertenso, estava deprimido. Aí, todo mundo tinha o seu horáriozinho no ambulatório, era um ambulatório aberto. Houve um período que a gente fazia um consultório aberto com psicóloga. Essa época foi muito bom no Mequinho, muito bom. Eu tinha várias psicólogas, então era um psicólogo, era um consultório aberto. A pessoa chegava lá, não tinha ninguém, a pessoa entrava e fazia a sua consulta. Além disso, a consulta médica também, para ver doenças orgânicas. Isso tem que ser feito dentro de um programa para o cuidador, senão ele não vai poder sobreviver. Se você precisar de um refúgio, peça ajuda. Peça ajuda aos outros da família. Ou se você é um cuidador formal, converse com a família que precisa botar mais uma pessoa, que você não está aguentando, senão você vai sair. Porque várias coisinhas acontecem com o cuidador formal, má alimentação, não dão comida direito para eles. Eles acabam fazendo todo o serviço da casa, e o trato não era esse. Né? Então, tem muitas coisas erradas que acontecem e que, na verdade, o cuidador, principalmente formal, né? Ele sofre, é um pouco diferente do familiar. Se o familiar. Vilma, a gente tem 4 minutinhos para encerrar. Não, já acabei, já tá estou bom, beleza. Muito bem. Então, horrível esse papel de te interromper. Não, ele precisa buscar o refúgio. Agora, se depois de tudo isso que eu falei nessa meia hora, você achar que é importante para aquela pessoa que você está cuidando, você já descobriu as dificuldades, você já ultrapassou, você venceu barreiras, eu vou dizer a palavra mais importante: fique. Fique cuidando desse paciente. Agora, é fundamental, o recurso fundamental que tem que ser usado para cuidar é o amor. Então, 2 coisas para cuidar: descobrir que você vai cuidar das dificuldades do outro e ter amor. Cuidar com amor, porque senão você não consegue, mesmo sendo cuidador formal e, principalmente, se for um cuidador familiar, com toda a história anterior, que pode não ter sido boa. Muito obrigada, era isso que eu queria falar com vocês. É um papel ruim, aí te interromper, eu ficaria aqui, acho que eu e muitos que estão aqui, né, que já te elogiaram e aplaudiram a sua fala, mas a gente tem um tempo e a nossa intenção é que esse cuidador ou esse profissional que está presente possa trocar conosco. Boa noite, eu sou Ana Cristina, sou psicóloga, faço parte do grupo do MLB, na parte de saúde e bem-estar, estou com a Vilma aí nessa empreitada. A gente está aqui hoje, obrigada, Carlota, por nos permitir participar, trazer um pouco da nossa experiência aqui para trocar, com um tema tão rico e tão complexo, né? E a nossa ideia hoje é comemorar o Dia do Idoso, né? Com algum atraso, mas foi a maneira do MLB fazer uma homenagem. Parabéns aos médicos presentes, parabéns, Vilma, pela profissional maravilhosa aí que você é. E a nossa ideia é trazer temas relevantes na área do cuidado e começar a fazer disso algum encontro com alguma regularidade para que as pessoas possam criar condições de se posicionar frente a um problema que está aí, que está estourando, né? A longevidade está aí, a gente aplaude essa longevidade, mas ela tem um custo emocional, financeiro, um custo das relações de política, das políticas públicas, que precisam se organizar para a gente poder atender essa demanda. Nós ainda teremos muitos problemas com doenças, as mulheres continuando a envelhecer mais, enfim, vamos falar um pouquinho disso.
Eu vou passar rapidamente pela questão da epidemiologia, só para mostrar um gráfico para vocês, que eu gosto muito dele, porque ele é impactante. Ele tem 20 segundos só, o Richard vai me ajudar aqui a compartilhar, mas primeiro eu vou abrir a minha tela para colocar para vocês uma abordagem. A Vilma já foi muito rica na explanação dela, e eu vou só complementar para que a gente tenha tempo, ao final, de vocês participarem conosco. Vamos lá, Richard, por favor, ou eu que... Richard, podemos compartilhar? Você já vê a minha tela? Já? Vilma, está vendo a minha tela? Não está não. Vamos lá, espera aí. Deixa eu puxar aqui o meu... Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, desculpem. Aqui. Consegue ver? Já está... Não, aqui, não, né? Não. Agora? Não. Ainda não? Agora sim. Esse? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos fazer uma abordagem dos temas, né? Tentar... Isso aqui foi um trabalho apresentado no Congresso da Abras, né? Onde eu faço parte de um grupo de cuidadores familiares lá, e eu trouxe um pouco, né, de algumas abordagens que eu apresentei lá, que eu achei importante pelo debate que gerou depois disso. Eu faço trabalho terapêutico no consultório, né, no atendimento a grupos familiares, então eu trago para vocês o outro lado da questão, não só esse lado da afetividade, que a Vilma colocou muito bem, mas nem todos vão cuidar com essa afetividade que a gente gostaria. Às vezes a gente fala, é minha mãe, seu pai, você tem que ter amor, porque ele cuidou de você a vida inteira. Mas se não tem vínculos, a Vilma citou, eu não consigo tocar no meu pai, como é que eu vou cuidar dele? Então, isso tem que ser respeitado e acolhido. A gente chama isso do lado B do cuidado, né? Vou tentar aqui colocar as opções do meu ponteiro como a laser, né? Então, nem sempre, mesmo bons vínculos, vão causar problemas, não vão garantir bons cuidados. Então, a gente vai falar um pouquinho disso com muito respeito a esse papel. Aqui, só para a gente entender, eu vou pedir o Richard já para colocar, mas eu fiz uma projeção só para a gente entender o crescimento dessa explosão. 1980, 1990, mulheres e homens, como isso, ao longo de a cada 10 anos, vai crescendo. Então, aqui a gente já tem pessoas em outra faixa, a gente não tem mais aquela pirâmide, né, maravilhosa, que era cheia de nascimentos, e aqui a gente não tinha muitas pessoas envelhecendo. Richard, pode botar o vídeo para mim, são segundos, observem a data e a evolução e a projeção para 2060, o que nós vamos ter, para que a gente dê seguimento aí ao nosso trabalho de hoje. Tem como, Richard, você passar para a gente ver? Bom, não consigo contato com ele, eu não sei se ele vai conseguir passar. De repente, a gente passa isso quando a gente for discutir. Mas o que a gente tem de projeção, né? O que a gente está aí para lidar com isso? Estamos passando, sim. Estamos passando, sim. Ah, que bom. Está passando. É que você não está vendo que você está em tela cheia. Ah, desculpa. Já foi passado, já. Pronto. Ele mostra a pirâmide, né, com a projeção do crescimento do número de homens e mulheres. E a gente tem isso aqui, essa realidade. As mulheres continuando a viver mais, né, mas essa pirâmide tomando uma proporção desse envelhecimento, né? A gente sabe, a tecnologia está aí, as condições mais favoráveis, controle de algumas doenças, e nós temos essa projeção. Não vou entrar muito nos detalhes, mas chamar a atenção do número de pessoas em países de desenvolvimento como o Brasil. Então, as pessoas nessa faixa, né, aproximadamente 2 bilhões de idosos.
né? A gente tem, no Brasil, né, o percentual de idosos mais que dobrou nos últimos 50 anos. Né? A população vai dobrar, a gente sabe disso em números, e aqui eu chamo a atenção, as mulheres continuarão vivendo mais do que os homens em 2060, a expectativa delas será de 84,4 anos. Então, as doenças crônicas, né, ainda existirão, a gente não vai se livrar dela. Infelizmente, a gente tem uma projeção não muito boa, quer dizer, a gente olha esse primeiro idoso aqui, à esquerda, de óculos, bonitinho, né? E seria o que a gente consideraria o ideal, que é o idoso independente, né? E aqui a gente tem o idoso com algum problema, alguma limitação, né? Com dependência de cuidados, e aqui já um estágio mais crítico, né? A gente tem um percentual grande aqui nesse segundo estágio, mais de 50% das pessoas terão uma doença, um problema que pode ser limitante demais e atrapalhar demais essa independência e autonomia dessa pessoa ou não. Então, como é que a gente vai trabalhar? Tem que fazer prevenção. A gente tem uma explosão de longevidade enorme, mas se a gente só trabalhar em nível de medicina curativa, a gente não vai resolver o problema. A gente não vai dar conta dessa demanda com essa demanda principalmente de cuidado, né? Hoje a gente tem a família com uma outra constituição, né? Ninguém tem aquele monte de filhos que a gente supunha que iriam cuidar dos pais, não obrigatoriamente. Então, para que a gente chegue aqui, né, tirando a sandalinha dele, que vai dar um bom tombo nele, né? O pessoal, aqui eu trago de Búzios, eu trabalho lá, e o pessoal adora usar a Havaiana, né? E a Havaiana é linda, é conhecida no mundo todo, mas ela vai derrubar, né? Idoso precisa de segurança, né, no caminhar, né? Porque tem limitações de marcha, enfim. Então, como é que a gente atua nisso? Nós profissionais, nós familiares cuidadores, porque também como profissionais nos tornamos cuidadores familiares, né? E o próprio idoso saber de si. Eu trouxe um trabalho aqui que eu vou apresentar para vocês, né? A gente tem um monte de idoso, né? A gente não tem só problemas. Esses aqui eu trouxe para um trabalho que a gente apresentou, né? Pessoas ativas em atividades que, para muitos, é uma surpresa. Esse senhor aqui à direita, lá embaixo, era obeso, né? E isso foi trabalhado como... Esse aqui foi descoberto por acaso, se tornou modelo, né? Aqui, uma pessoa na motocicleta. Essa senhora que eu uso muito para os cuidadores familiares, ela sofria de depressão e entrou para um campeonato desses de off-road, né, que você não precisa ganhar o primeiro lugar, você apenas precisa chegar, ou seja, cumprir o trajeto. Todo mundo que cumprir o trajeto, ele sai vencedor, né? Porque a vida já é cheia de disputas, chega uma hora na vida que a gente não quer mais disputar nada, né? E ela comprou um desses esses carros assim e passou a fazer parte de um grupo de seniors, e isso ajudou muito a ela a vencer a depressão. Aqui, né, foi um trabalho que eu apresentei num congresso de sexualidade, da Sociedade Brasileira de Sexualidade, que era como é que age a terceira idade em relação à prevenção. Eu adoro essa fotozinha, né? Ele tomando cerveja, não sei se a foto está nítida aí para vocês, ela de bob, né, o óculos, já acabaram de fazer sexo, põe-se, né? Ele com a meia dele, porque o idoso tem frio no pé, né? Ela com o sapatinho, e está lá, né? Jogando baralho, batom, né? Então, esse tipo de idoso que a gente recebe no consultório também. Então, quando há uma limitação, seja na área da sexualidade ou não, eles querem que nós os ajudemos a criar condições. Eles não querem saber o que é a depressão. Eles podem ir nas redes e buscar informação. Eles querem saber o que fazem diante de um problema que, na cabeça desse cuidador, é único, né? Então, esse eu acho que é um papel importante para nós profissionais. Eu tenho recebido muita crítica construtiva nesse sentido dos cuidadores familiares, principalmente nos grupos que a gente faz, na Abras, inclusive, de que o que eu faço com isso, né? Não quero mais saber que você é uma técnica ou boa técnica, eu quero que você me ajude a resolver o meu problema. É muito interessante isso. E a pessoa, o que aconteceu com ela? Ela chegou, está num estágio tamanho de estresse que ela não encontra a saída, faltou a informação. Então, eu acho que essa proposta que a gente está apresentando aqui é de informação, tanto para o cuidador quanto para o próprio idoso.
Os jovens não se veem nesse processo. Onde você pergunta para um jovem aos 30, 40 anos como é que se ele consegue se ver idoso, ele diz jamais. Né? Por isso é tão difícil poupar, né? Esse capital, né, que a gente tanto incentiva as pessoas a pouparem para o futuro, muitos não conseguem porque não se veem lá, não se veem daqui a 40 anos. Né? Então, como é que a gente reage a isso? Que peso a gente coloca nessa balança de perdas e ganhos, como a Vilma colocou, né? Então, aqui a gente tem os dados demográficos, né, um pouquinho deles, só para ressaltar, né, que essa economia prateada, esse aumento expressivo da longevidade, gera uma receita fantástica, hoje em torno de 17 trilhões, né, projetados para 2060. Esse consumo, esse aumento de pessoas vai consumir produtos e serviços, e quem estiver atento a esse público conseguirá, pelo menos daqui a algum tempo, não dizer que não tem mercado, né, de trabalho, enfim, será uma abertura expressiva. A gente até amanhã, tem a nossa colega aí, Alice, ela está até presente também, vai apresentar uma feira de oportunidades pelo FRJ, é importante a gente aprender lá com eles também. A gente hoje calcula que para cada idoso que tem a presente dependências, principalmente no âmbito das demências, você vai precisar de 4 cuidadores. Isso é caro, né? E o despreparo dos cuidadores é enorme. Então, essa ideia aqui são pessoas com limitações, idosos, né, em cadeira de roda, enfim, estão ativos. Então, essa pandemia ainda veio para reformular até isso para nós profissionais, né? O que fazer diante das limitações, para nós também, coisas novas que aconteceram. Então, o desconhecimento das doenças e o impacto da mesma, que na maioria das vezes compromete essa autonomia e independência dos indivíduos, ainda não é tão expressiva e tão levada em conta por parte dos familiares e das pessoas mais novas, né? Há um despreparo, a ausência de rede de suporte, muitas pessoas não têm nem família, então ela vai ter que investir em redes que deem suporte a ela. Eu fiz um trabalho no Centro do Idoso lá de Cabo Frio, e tinha um senhor com demência já, né? Uma demência ainda leve, mas tinha. Ele chegava lá no Centro do Idoso sozinho. E quando, às vezes, ele tomava mais de um remédio, e isso acontece muito, a gente sabe disso, ele começava a ficar desorientado. Então, a gente ligava para a casa dele, não tinha quem chamar. Até que descobrimos que a rede dele era a rede de vizinhos. Era quem ia lá na casa dele quando ele não aparecia nos horários que normalmente ele circulava pela vizinhança. Né? O governo ainda com uma assistência limitada, né? A gente sabe disso, e isso torna pior também quando a gente fala de custos. Né? Os profissionais existentes, né, que ainda são poucos para atender a demanda, nós não vamos ter profissionais nem cuidadores suficientes para atender essa demanda, e vai ser caro, nem todo mundo vai poder pagar 4 cuidadores para cuidar do seu familiar. Então, como fazer? Prevenção. Começar, né? A gente hoje já tem projeto para começar com a criança aprendendo sobre envelhecimento, né? Quem viver aí verá. A família assume tanto o custo emocional quanto financeiro. O estresse é um fato, não tem jeito. Medo, insegurança e abandono dos próprios projetos de vida geram, na maioria das vezes, muito impacto negativo. A pandemia, né? Eu trago essa foto, quer dizer, o idoso, para ele foi muito difícil aprender a pedir comida, a entrar nas redes, a continuar fazendo exercícios físicos, né? O SESC, eu adoro o trabalho deles lá, ensinaram as pessoas, fizeram oficina, e para que eles aprendessem primeiro a entrar nas redes. Né? Fica a dica aqui, o Richard, nosso amigo aqui, que faz um trabalho muito bacana, Carlota, a gente pensar nisso, porque é difícil, né? Para poder dar conta de manter essa qualidade de vida em casa, enfim. Desculpa, voltou aqui. Então, a gente tem a ideia de tornar, sim, o idoso protagonista da própria história. A gente fez um projeto em Búzios chamado Idoso Cuidador. Ao invés de a gente capacitar cuidador, a gente capacitou idoso e pessoas interessadas. Era o projeto Búzios 50+, e o foco era o autocuidado. Vamos aprender a nos cuidarmos. Hoje, a gente tem um retorno bom lá. Muitos moram sozinhos, né? A gente sabe que a realidade hoje, mais de 4 milhões de idosos vivem sozinhos e conseguem níveis bons de independência. Lá no trabalho de Búzios, a gente conseguiu dar a eles informações, e levávamos profissionais de diferentes áreas,
Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem pessoas demenciadas lá, com Alzheimer, enfim, e que continuam viajando, porque isso era uma tendência dos grupos de lá, uma, 2 viagens ao ano. Então, a esposa dele não queria parar. Então, a gente criou condições, né, analisando probabilidades e riscos, de como seria ela viajar com esse marido, né, para que ela não fosse afetada, ela, enquanto cuidadora familiar, ela não fosse afetada. E foi muito bom, porque as pessoas tinham informações a respeito de como as coisas poderiam acontecer, e muitas delas criaram opções em suas casas, muitas moram sozinhas, muitas mulheres, inclusive, e criaram condições, até mesmo usando estratégias para o cuidado. Os aplicativos, carros adaptados, a questão de acessibilidade, algumas pousadas lá melhoraram bastante a acessibilidade, a mobilidade da cidade. Quem conhece Búzios sabe disso, tem muita, aquela famosa Rua das Pedras, idoso não anda ali, não anda. Então, isso já foi discutido, enfim, com a associação, e levamos isso para lá. As empresas, né, que podem prestar assistência diária, a gente ainda tem carência disso lá, mas isso ajudará bastante. São os serviços e produtos que precisam, né, ser investidos, a gente tem investimentos maiores. A gente chama a esse... É uma demanda. Por exemplo, a gente tem aquele idoso que ele tem algumas limitações, mas ele quer continuar vivendo sozinho. Fizemos um projeto de moradia com o arquiteto Roberto Santiago, que foi até lá, nos ajudou bastante a discutir as possibilidades. E, assim, hoje a gente pode falar, demos um nome até de support care, pessoas que... a maioria das idosas lá que vivem sozinha, ela não quer um cuidador do lado dela sentada vendo televisão com ela. Ela quer continuar sozinha. Mas ela tem algumas limitações. Por exemplo, ela quer ir ao cinema, ela quer... uma antiga dama de companhia, elas chamam de dama de companhia. A gente tentou dar o nome em termos de suporte, e essas pessoas são contratadas por horas. Elas vão, atendem uma demanda específica na casa desses idosos. Aqui eu coloquei o AT, que é auxiliar terapêutico. Ele é usado, esse nome, é discutível para nós na área com os idosos, eles não gostaram do nome, mas é usado com crianças, principalmente crianças com alguma limitação nas escolas, esse profissional, principalmente crianças com autismo, algum grau de autismo, algum espectro do autismo, que necessitem de suporte. Então, a gente, a princípio, está com esse nome aqui, por sugestão de algumas pessoas, até aqui do MLB também. Eu trago esse holofote, eu usei no trabalho que a gente apresentou, porque eu acho que quando você se depara com um problema do seu familiar, as luzes se acendem e mostram a realidade para a qual você não pensou, não está preparada, não tem a menor ideia de como se organizar. Então, vamos lá. Meu familiar precisa de cuidados. E agora faço o quê? Né? O primeiro passo, como a Vilma falou, já não vou me ater muito, mas estabelecer uma rotina de cuidados reais, ou seja, fazer o que é necessário e não buscar a perfeição. É fundamental dividir as tarefas e admitir que precisa de ajuda para dar apoio à pessoa assistida. Muitas das vezes a gente se depara, quando vai em casa do familiar, fala assim, meu irmão não quer cuidar, a minha irmã mora lá, não sei aonde, não quer saber, enfim. Então, a gente vai colocar aqui algumas estratégias que podem ser usadas e faladas e escritas. O falado, às vezes, quando esse holofote mostra, o que mais ele mostra e qual é o maior conflito dessa família? São as relações que estavam boas, podem piorar, e as que estavam ruins ficam piores ainda. Então, esse holofote vem trazer uma questão que estava lá, quietinha, mas que, diante dos problemas a serem resolvidos, aparecem os conflitos, né? Então, os vínculos, né? Considerar o lado B do cuidado. Nem todo mundo ama o pai e a mãe, nem todo mundo tem bons vínculos. Então, lado B, é possível falar do lado B? Temos que pensar nisso. Nós, profissionais, temos um espaço para acolher esse lado B. Não quero abrir mão de meus projetos. Eu quero levar meu filho no futebol no sábado e domingo, mas eu tenho que ficar em conta do meu pai, porque meus irmãos não ajudam, eu não tenho como fazer, a cuidadora falta, não vem, e por aí vai, né? Então, o que eu faço comigo, né? Eu quero ir à praia, eu quero, enfim. Então, um cuidador que funcione como suporte, quer dizer, no momento em que você deixa o seu familiar por algumas horas e você pode manter, né, dentro do possível, os seus próprios projetos,
tem surtido um efeito muito positivo. E meu parceiro, é justo trazer meu parceiro para o meu projeto, para o qual eu mesma não estou preparada. Muitos dos casamentos terminam quando você se depara com um projeto de cuidar do seu pai. Tem pessoas que são casadas 2, 3 vezes. Quem é que vai cuidar do seu pai? É o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido? Ele se dava muito bem. Que vínculo é esse? Essa pessoa nova que está com você não tem vínculo com seu pai e a sua mãe. Ela quer continuar a vida com a qual ela investiu com você, né? São os projetos do casal que estão começando. Então, onde e como buscar ajuda? Para onde é que eu vou? Eu posso internar? Quando eu devo internar? Questões que nós, tomara, possamos discutir aqui nos próximos encontros. Então, essa relação aqui bacana, nem sempre é bacana, com sorrisos, enfim. E nem sempre esse cuidador pode estar disponível para atender a essa demanda, né? Então, essa família entra em desordem, porque, principalmente agora na pandemia, né, a gente tem essa realidade, não estou conseguindo fixar, não sei por quê. Então, ela pode entrar em desordem. Então, alguns trabalhos a gente tem. Aqui um slide que era para acrescentar lá. Isso aqui é uma espécie de uma Playboy inglesa que eu recebi em 1996 do meu orientador, que tinha ido da Inglaterra na época, e trouxe para eu. No tempo que a gente usava ainda transparência, né? Então, ela é um over maior de 50, tem maior de 60 e maior de 70. Então, já isso em 1996, hein? Então, faltou acrescentar lá naquele... Que idoso, né? É uma idosa com cabelo branco dela, não tinha silicone aqui nessa época, mas com uma lingerie, a bochechinha lá corada, pintada, enfim. Isso fica para uma outra discussão sobre sexualidade mais aprofundada. Então, o cuidado é familiar? Sim, né? As orientações não devem ser focadas somente no idoso, mas no princípio de que o cuidado é familiar, de que todos necessitam aprender sobre o cuidado. É que nem chegada de um bebê na família. Eu, quando tive meu primeiro filho, eu falei, por que eu não casei com um pediatra? Né? Porque eu queria que ele estivesse dentro da minha casa, porque em segurança, como é que se cuida? Né? Então, é um aprendizado no sentido de que a gente tem que ter uma organização familiar para lidar com aquela nova pessoa que está ali, ou dentro da sua própria casa, ou você tendo que se deslocar para a casa dele. O plano de cuidados, a Vilma citou, né? Ele vem para contribuir, é o papel do profissional que dá essa assistência, ele ajusta as expectativas dos idosos e de seus familiares diante do quadro de saúde e de suas reais condições. Quando a gente fez o trabalho de moradia, muitos deles falavam assim, olha, eu tenho tais e tais dependências, mas eu quero continuar morando sozinho. Então, a gente criava um plano para que ele recebesse a assistência dele, gerenciado por quem estivesse à frente, uma espécie de um gerente de um espaço, de um prédio, de algum lugar que ele tenha escolhido viver. A gestão para o cuidado, né, a gente costuma... Há muita tecnologia, a gente ouve isso, mas não para a gestão. E é verdade, falta isso ainda de uma forma mais adequada. Ou muitas pessoas falam, a tecnologia não substitui um abraço nem um cheiro. Não substitui, não, mas ajuda muito as famílias e os profissionais de saúde a organizar os cuidados de idosos que precisam de auxílio no seu dia a dia, por mais independentes que sejam, a questão do estresse. Se eu tenho que pensar na roupa o tempo todo, administrar a comida no tempo todo, monitorar os remédios no tempo todo, vai chegar uma hora que eu não vou ter forças. Monitorar remédios. Existem problemas muito sérios com os remédios, cansa, né? Porque tem... Esse aqui é um pick-pack, é uma maquininha, um dia a gente traz para apresentar a vocês. Eu conheci esse produto, né? Na França, são as farmácias disponibilizam para a casa dos idosos, e lá a dosagem já vai dentro dessa máquina de acordo com a receita desse idoso. Então, já saem pacotinhos cortadinhos, já na dose de manhã, de tarde, de noite, ou no horário específico, e isso evita que o que muito acontece com o idoso, todo mundo sabe, o remédio cai no chão, ou esquece que tomou, toma de novo, e são questões que, às vezes, esses problemas que parecem simples vão causar desorientações e questões mais sérias no comportamento. Aplicativos de consultas médicas, temos aí vários trabalhos aqui no Brasil, né? Muita coisa que pode auxiliar no cuidado, a questão de exames, medicamentos, aplicativos que enviam lembretes e alerta personalizados, tem que ter uma dedicação,
Por isso que, às vezes, a gente pede ao familiar que tem um vínculo pior com esse pai ou essa mãe, que se encarregue da parte administrativa do cuidado. Isso tira um pouco da culpa dele, ele continua presente e ele consegue se sentir, né, incluído, apesar de um vínculo negativo. Os serviços para casa, né, organizar conforme demanda, como eu falei. Essa minha paciente, ela só precisa de ajuda na hora do almoço. Ela tem medo de escorregar, de cair alguma coisa. Então, essa pessoa, esse suporte, né, de cuidados que a gente chamou, vai à casa e trabalha por horas para ela. E ali ele vai embora. Depois ela consegue, ela quer dormir, ela quer sentar lá para ouvir a missa dela ou o que for, né? Carros adaptados para deslocamentos, né? A gente tem aplicativos também que conseguem fazer isso com certa segurança, e a segurança na residência, né? E estruturar a residência de forma que você possa olhar com câmera e o que for, né? Para que você não precise estar 100% presente. Estou no meu limite, a gente ouve muito isso do cuidador. Em alguns momentos, o cuidador percebe que está no seu limite. Muitos sentem uma angústia intensa. Isso pode levar a alteração de comportamento, como maior irritação ou propensos a agressões. Olha, só para comunicar, eu vou encerrar já em 5 minutos, tá bom? Isso pode levar a alterações, como maior irritação e propensos a agressões e desrespeito ao idoso ou pessoa doente, naquele momento que ele está se dedicando ao cuidado. Então, entender que está no limite, entender que, às vezes, a sua agressão e o seu desrespeito a esse pai, ou essa mãe, ou essa pessoa para a qual você precisa cuidar, primeiro reconhecer o seu próprio limite. Alguns sinais, né, de ansiedade, né? A gente vê muito depressão, esquece os amigos, né? Uma sensação de estar sempre exausto, né? Irritação frequente, sem energia, negligencia a própria saúde. Eu tenho que ir no médico, não fui, porque eu tenho que cuidar do meu pai. E com isso vai acumulando problemas, que daqui a pouco ele adoece e é menos um cuidador nesse processo, né? Dores no corpo, dor de estômago, a questão dos pensamentos muito negativos, e a depressão tem sido um dos desafios para nós. Onde ficam meus projetos, né? Conseguir tempo para o lazer, realizar atividades que tragam prazer a você, né? Às vezes não dá. Por exemplo, tem gente que cria alternativas para o idoso, compra aquele monte de livrinho para ele desenhar ou para fazer palavra cruzada, e quando você pergunta, o idoso fala: eu odeio palavra cruzada, né? Não gosto de palavra cruzada. Faltou alguma coisa aí nessa comunicação. Para os familiares que não estão presentes, o que a gente faz, né? É prestar cuidado de outra forma. Mesmo estando em outro estado do país, contribuir financeiramente com as despesas é uma forma. Colocar um cuidador na casa dos seus pais, para você pagando para suprir a sua ausência, também é outra forma. É claro que estamos em pandemia, mas quando não, levar esse idoso para passar as férias na sua casa. Mas são as minhas férias, eu só tenho 30 dias de vida, né? Crie alternativas para isso, né? Aqui, a gente faz um trabalho com indicadores, eu já até conversei isso pode se virar até um trabalho com os profissionais. Foi um trabalho que eu aprendi com o pessoal da Noruega, foi na época do CEP, quando o Gerson Lax e outros profissionais que trouxeram esses profissionais e trabalham em cima de indicadores. Cada problema que eles se deparam, o profissional tem que responder a esses indicadores, e baseado nisso se adota a conduta. Então, o cuidado é organizado a partir da história da pessoa. A gente esquece que aquela pessoa tem uma história. Ela é uma pessoa, ela não é uma doença, ela não é um Alzheimer, ela não é ela é uma pessoa, né? A partir da personalidade dela, quer dizer, dar coisas a ela que tem a ver com ela. Condições físicas, mentais e sociais para estar em festas, enfim, uma pessoa que nunca gostou de ir a batizado, aniversário de neto, de filho, desculpa, e como é que quer agora que ela socialize, né? Então, isso é importante a gente olhar. Os cuidadores conhecem os pontos fortes e vulnerabilidades de quem está sendo cuidado. Não adianta botar o outro para fazer coisas para as quais ele não tem a menor vontade, nunca se sentiu capaz. Então, dar limitações e respeitar essas limitações, né? Estou alerta para as mudanças que acontecem, fazer um diário. Isso ajuda muito a troca de cuidadores, mesmo familiares, deixar um quadrinho na cozinha, onde for, daquilo que aconteceu e como você administrou aquela situação, até situações boas,
a gente tem a tendência de só olhar para o que está ruim, né? Só falar da doença. Então, hoje ele ficou calmo. Por quê? Porque você tem ideia do porquê? Então, a gente faz o cuidador olhar que ações ele teve para provocar aquele comportamento agradável no idoso. Né? Eu botei uma música, eu fiz uma comida que tinha um cheiro maravilhoso, impregnou a cara, qualquer coisa. Então, isso pode ser repetido e colocado como uma coisa boa nessa relação de cuidado. Né? Eu vou pular aqui a questão das atividades, de acordo com os interesses e habilidades, sobre a perspectiva da pessoa. Né? Levamos em conta a sua experiência no mundo, perguntamos a ela o que ela quer e o que ela acredita, né? Como é que é a nossa relação de empatia diante para poder avaliar riscos, né? Nos colocarmos no lugar do outro para saber será que ele seria capaz de viajar sozinho? Como é que eu vejo isso, né? Como é que eu olho isso em termos de risco? O ambiente físico é adaptado para que a pessoa se sinta segura, por exemplo, o banheiro, muita queda no banheiro, muita desorientação na hora de tomar banho, muita agressividade. Então, humanizar o banheiro. Não sei se a Lígia está aqui, mas eu a convidei, o Roberto também, para falar disso, né? Como a gente pode humanizar o banheiro. Eu ouvi isso do Dr. Otávio, né, da Abraz, numa dessas apresentações dele. Então, vamos humanizar o banheiro. Aquele banheiro branco, tem um chuveiro forte, o barulho, há uma ansiedade de tirar a roupa, sente frio, a mudança de temperatura no corpo. Né? Então, humanizar um pouco. Aí eu perguntei para esses arquitetos se a gente podia botar quadrinho dentro do banheiro, mas com o tempo eles se estragam, né? Por causa do calor, claro. Né? Então, o próximo, né? Aqui alguns fatores, a gente pode trabalhar isso depois, se a gente tiver essa situação um outro momento para a gente discutir. Como é que a gente pode dar conforto, apoiar sempre, né? Não ignorar quando a pessoa não está sendo capaz de verbalizar ou expressar sentimentos. Deixa falar, deixa ele chorar, se ele tiver que chorar. Não chora, não, vem, deixa chorar, deixa ele colocar o sentimento. Muitas das vezes a gente só quer receber apoio. A grande questão das relações de casais, essa história que surgiu, teve uma época que se falava muito nisso, né? Mas os homens têm tendência a resolver problemas. Às vezes a mulher chega em casa super estressada, xinga o chefe, e a resposta dele é: por que você não larga esse emprego, que é uma porcaria, né? E aí você fica com raiva e acaba brigando com ele, né? Aí, se você conta a mesma história com a amiga, ela fala assim: amiga, senta aqui, vamos conversar, você deve estar cansada, enfim. Ou seja, você quer apoio para aquele sentimento que você está precisando externar, não é? Às vezes você não quer palpite, você não quer opinião de ninguém sobre o que fazer. A repetição é um comportamento também comum, a questão da sexualidade, a gente trabalha já, eu já milito aí nessa área há muito tempo, mas, por exemplo, só um comportamento. Às vezes a pessoa, principalmente pessoas com demência, tem comportamentos considerados abusivos, no sentido de levantar a saia, tirar a roupa, enfim. Às vezes ela está com vontade de fazer xixi. Então, como ela não consegue falar, ela levanta a saia ou fica mais inquieta. Né? Aqui as considerações finais. Né? Então, a gente olhar um pouco mais, né, para as habilidades cognitivas da pessoa, seja com demência ou qualquer outra doença, mas reconhecer e zelar pela individualidade, a qual é perdida, gente, muitas vezes por interações sociais disfuncionais e não pelo processo patológico, ok? Eu deixo aqui, depois a gente fala disso, mas só algumas sugestões, e eu encerro agradecendo a atenção de vocês. Pronto. E volto aqui, né? Espera aí. Aqui. Botei. Temos perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Contratar por hora ou atividade. Já há grupos que oferecem serviço? Sim, vou responder direto aqui. Lá em Búzios é um projeto, né? A gente conseguiu e estamos formando conforme demanda. Quer dizer, a gente tem uma cidade hoje com 6 mil idosos. Então, esse projeto é fruto da experiência dentro do centro de convivência e de pessoas atendidas em suas casas, enfim. Então, a partir da demanda deles, a gente criou isso. Então, esse cuidador familiar, que muitas das vezes não quer fazer um curso de formação,
porque não tem tempo, porque não quer se especializar, ele não quer um diploma. Ele quer saber o que ele faz no dia a dia e como é que ele pode administrar o cuidado de alguém, até mesmo para contratar o cuidador. Ele precisa de critérios. Então, a gente está formando isso lá e a ideia é ter um banco de cuidador para essa finalidade. A gente hoje já tem algumas indicações, eu quero ir ao cinema. Então, ela sabe aonde recorrer a esse banco, né? Vamos ver se a turma aí da tecnologia traz uma proposta de a gente fazer um aplicativo aí para isso, né? Seria legal. Enfim, as memórias afetivas, aí o Márcio colocando, né? Trazer isso, né? Hoje estava almoçando, senti um cheiro, eu lembrei da minha infância, né? Trouxe para mim uma memória. Então, se eu tiver demenciada, né? Isso não vai deixar de existir? Não sei, né? Então, considerar isso com certeza. A memória afetiva sempre essa. Eu acho que a gente é como desejo, né? Esse nasce e morre com a gente. Por mais que sofra interferências, ele não desaparece porque envelhecemos. Alguém mais? Vilma quer colocar alguma coisa? Pergunta... sim, a gente vai ficar disponível, né, Rosemary? A gente disponibilizou aqui o e-mail e algumas redes para a gente responder. E a ideia é que a gente dê prosseguimento, né, desses encontros aos cuidadores com coisas assim mais práticas. Essa primeira foi mais para mapear um pouco do que a gente tem, mas a gente tem um grande desafio aí na relação do Alzheimer, sabemos disso, né? É muito grande o número de pessoas e a projeção para 2060 vai seguir a mesma proporção, né? Tem aquele vídeo do basquete, assim, quer passar? Ou ninguém quiser mais perguntar, a gente pode colocar. Eu mandei pedir o Richard para colocar 2 vídeos aqui, vamos ver se a gente consegue. Um deles é do basquete, que eu gosto muito da superação que ela teve, e para que a gente possa, pelo menos, ficar mais sensíveis a ao nosso olhar diante desse envelhecimento, né? Tem também um coral, não sei se vocês receberam lá nos Pirineus, lá não sei onde, um coral que não podia cantar por causa da pandemia, e o professor criou uma percussão. Todos sentados, de máscara, e fizeram a percussão com a mão. A Sinfonia de Bach. Foi lindo. Esse, se vocês quiserem, eu mando pelo movimento, a gente posta lá, né, Rosemary? Acho que vale a pena a gente ver. Você consegue colocar... depois desse, né? Essa é a projeção, né? Ela aqui em 2024, o ano passando e crescendo, o número de homens menor, um pouquinho, sempre as mulheres maiores, né? Vocês podem observar, não tem jeito, antes diziam que era porque a mulher não trabalhava e os homens morriam mais cedo, não é verdade. Dizem que é porque a gente fala muito, então a gente não estressa tanto. A gente fala, senta com a amiga e conta toda a história da vida da gente, né? Não é esse, não. Esse aí é o nosso trabalho lá de Búzios. O Gabriel, da AID 2.0, foi lá para fazer palestra para a gente. Acho que é o próximo, né? Aí a turma que participava do grupo da gente lá, eu acho que não conseguiu acessar, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente está com tempo de 10 minutinhos. Vilma quiser encerrar, mas a gente pode disponibilizar os vídeos, né? A gente usa isso. Aqui, obrigada. I thought, oh, I'm too old. And then I thought, well, I'll be sorry if I don't go and try out. The San Diego Senior Women's Basketball Association is for senior women 50 years of age and over. If you can stand up and move your legs, you're welcome. Tem legenda, né? Não sei se está passando. Parou? It's possible that you can still play. I thought, oh, I'm too old. And then I thought, well, I'll be sorry if I don't go and try out. The San Diego Senior Women's Basketball Association is for senior women 50 years of age and over. If you can stand up and move your legs, you're welcome. People come into the gymnasium with big smiles on their faces. It's time to go.
Okay, we're warming up for the game that we're going to have so we can beat this young team. We are the oldest team in the league, yes, definitely. To be on our team, our splash team, you have to be at least 80 years old. Most of us are 85 and over. Meg and I, we're both 91. Oh yeah, we play to win, absolutely. Count us in, splash on 3. 1, 2, 3, splash! We play 3-on-3, half court, with 15-minute halves Out of the way, Joe! and a 30-minute game. That's it, Fran, put it up. Oh! Of course, we pay all these younger players, so we don't win very often. Once in a while we do. People come into the gymnasium with big A smiles lot of on their my faces. childhood friends thought I was so crazy. Time to go. At 66 to be playing basketball. It's all the splash pay. Okay, we're warming up for the game that we're going to When I have. told my brothers, they said, they'll put you away. You could break an arm and a break a leg. I thought, well, I'll be sorry if I don't go and try out. And I said, I'm going to play anyway. I've been playing for over 20 years, not as long as some of them. I've been on the splash 24 years. And you know, I'm the only one surviving of my childhood friends. They're all gone, every one of them. Nobody gets a free shot! Stay right in front of them! Run those plays. Try and run the stack when you're out there. I always feed Gracie. It's money in the bank. I was 78 years old when I got my first basketball shoes, so that was a thrill. Because I never played all my life, never had the chance to play. Growing up, we didn't have sports like the girls do today. We didn't have the opportunity to play. That was before Title IX. I thought, oh, gee, that would be so much fun if I could actually play basketball. As long as I can, I'm going to play. Way to go! Nice going! Anytime our team gets over 20 points, it's very good. We got 40. We got 42. And they got 50. Friendships, the sisterhood, the family. It's the nicest group of people from all walks of life. So it's just a pleasure to be with such a nice group of ladies. I enjoy playing with them so much. Everybody is one for all and all for one. We have energy and we have happiness. It can be done, even if you get older. You only have one life. What the hell? Go for it and go for it. Keep moving. You think you're a lot younger than you really are, but you're sitting out there. As long as I can, I'm going to play. It's just too much fun. Fantástico, né, pessoal? Eu acho que a gente encerra aqui, faltam 5 minutinhos. Vilma quer se despedir, quero agradecer aí a colaboração incansável da Rosemary e do Richard, né? A Carlota, que não conseguiu entrar para fazer a apresentação, né, da casa dela, né, que é o Movimento Longevidade Brasil, mas sabemos que ela está aí. E agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, né, Vilma? Vilma foi minha professora, hoje é uma querida amiga e essa parceria aí que a gente... Ana. Oi? Ana, o Richard não dá para pedir questões, não? Não, já estamos com 4 minutos para encerrar, já. Ah, já. E fizeram perguntas? Eu não vi ainda, Vilma, mas acredito que sim. A Rosemary colocou algumas coisas e a gente vai responder pelo e-mail, disponibilizando o seu e-mail e os seus contatos, e os meus também. E aí, nós vamos falar, fechar hoje aqui com as pessoas, com a demanda, que nós faremos reuniões, então, pelo menos bimestrais. A Rosemary colocou, sim. Aí vamos decidir os temas, né, e trazer sempre essa proposta, né, voltada para o cuidador familiar, né, Vilma, para que eles... e para as pessoas mais jovens também, né, começarem a pensar em estratégias, porque podem, daqui a pouco, estarem nas mesmas situações, né, e não ter esse susto de ter que organizar um cuidado para o qual ele não tinha preparo algum. Então, a informação é a proposta dos nossos encontros, né, Vilma? A gente traga informação e, claro, e com o tempo, criar um espaço para que eles se posicionem também. Sim, eu gostei. E a nossa proposta é realmente sensibilizar, principalmente os cuidadores familiares, porque, como nós falamos,
muitas vezes eles são impostos, não são por livre e espontânea vontade, e sem nem se discutir o que você falou e que eu falei, os relacionamentos anteriores, como era o convívio dessas pessoas, né? E o trabalho de cuidar é um trabalho muito estressante. E para você colocar amor, carinho, afetividade, né, paciência, num relacionamento que foi muito conflituoso anteriormente, é difícil. É difícil. Então, precisa ter um suporte, precisa ter reflexões, né? Porque muitas pessoas têm até a ajuda da própria religião que escolhem, né? Muitas pessoas. Qualquer apoio, né? E hoje nós sabemos a importância da espiritualidade na ajuda ao cuidado. Com né? certeza. Então, muitas pessoas lançam mão da sua parte religiosa para aguentar esse papel que não contava, como você falou. Ninguém sabe se um dia vai passar por isso. Então, eu quero agradecer a presença de quem conseguiu ficar nos ouvindo. Eu também. Eu vi que teve um público aqui, pessoal de Petrópolis, né? Acho que eu vi que muitas pessoas colocaram, parabenizaram você. E queria convidar quem tiver disponibilidade amanhã, a Abraz, né? Vai ter um encontro de cuidadores, e será às 20 horas, vai ter o relato, é um projeto da Abraz, da 3ª temporada, né? Onde a Abraz está trazendo, o foco e o protagonismo é do cuidador familiar. Então, vai ser um espaço de fala e, certamente, de muita empatia. A gente está convidando vocês, se quiserem participar, vai ser um prazer a gente complementar lá amanhã na nossa conversa aqui, né, Vilma? Bom, acho que podemos dar tchau. Vilma, obrigada por estar com você, amiga. Eu também. Muito obrigada. A todos, obrigada pela Carlota, obrigada por acreditar em nós, acreditar no nosso trabalho. Tá bom? Beijo, Rita, muito obrigada também. Valeu, tchau. It's possible that you can still play. I thought, oh, I'm too old. And then I thought, well, I'll be sorry if I don't go and try out. The San Diego Senior Women's Basketball Association is for senior women 50 years of age and over. If you can stand up and move your legs, you're welcome. People come into the gymnasium with big smiles on their faces. It's time to go. Okay, we're warming up for the game that we're going to have so we can beat this young team. We are the oldest team in the league, yes, definitely. To be on our team, our splash team, you have to be at least 80 years old. Most of us are 85 and over. Meg and I, we're both 91. Oh yeah, we play to win, absolutely. Count us in, splash on 3. 1, 2, 3, splash! We play 3-on-3, half court, with 15-minute halves. Out of the way, Joe! And a 30-minute game. That's it, Fran, put it up! Oh! Of course, we pay all these younger players, so we don't win very often. Once in a while we do. A lot of my childhood friends thought I was crazy at 66 to be playing basketball. They saw the splash pay, and I wanted to play on that team. When I told my brothers, they said, they'll put you away. You could break an arm and break a leg. I thought, well, I'll be sorry if I don't go and try out. And I said, I'm going to play anyway. I've been playing for over 20 years, not as long as some of them. I've been on the splash 24 years. Mm-hmm. And you know, I'm the only one surviving of my childhood friends. They're all gone, every one of them. Nobody gets a free shot. Stay right in front of them. Run those plays. Try and run the stack when you're out there. I always feed Gracie. It's money in the bank. I was 78 years old when I got my first basketball shoes, so that was a thrill. Because I never played all my life, never had the chance to play. Growing up, we didn't have sports like the girls do today. We didn't have the opportunity to play. That was before Title IX. I thought, oh, gee, that would be so much fun if I could actually play basketball. As long as I can, I'm going to play.
Anytime our team gets over 20 points, it's very good. We got 40. We got 42. And they got 50. Friendships, the sisterhood, the family. It's the nicest group of people from all walks of life. So it's just a pleasure to be with such a nice group of ladies. I enjoy playing with them so much. Everybody is one for all and all for one. We have energy and we have happiness. It can be done, even if you get older. You only have one life. What the hell? Go for it and go for it. Keep moving. You think you're a lot younger than you really are, but you're out there. As long as I can, I'm going to play. It's just too much fun.